Segunda carta de Pedro, capítulo 1. E dessa vez, na verdade, eu vou ler os primeiros versículos, porque a gente começou mais adiante, né? Mas eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. Amém? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Gostaria que você rapidamente aí comigo também fechasse os seus olhos, para que a gente orasse. Gostaria que você pedisse a Deus para falar contigo, e que nós possamos aqui nessa noite ser edificados pela palavra do Senhor, que não volta vazia. Oremos. Senhor, nós queremos em primeiro lugar render graças a Ti. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por esse momento especial, por esse privilégio de estarmos aqui juntos celebrando ao Senhor. Até aqui, ó Deus, o Senhor não só tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado conosco também. E nessa noite, ó Pai, eu quero também pedir ao Senhor para que nos abençoe, nos ilumine nesse texto que foi lido, essa palavra que foi compartilhada, e que ela, meu Deus, possa vir ao nosso encontro de maneira tremenda, poderosa, que ela venha, ó Deus, de uma maneira marcante, transformadora, levando a gente, ó Deus, a uma mudança de vida, a fazer, ó Deus, coisas que vão glorificar o Teu nome e a viver de um modo santo, como o Senhor é santo. Fala conosco, Deus, por meio dessa palavra. Vem abrindo os nossos ouvidos espirituais, os ouvidos da fé, e que nós possamos, nesse tempo, Senhor, ser edificados, mas ao mesmo tempo também, ó Deus, ser desafiados a viver uma vida que Te glorifica. É o que nós Te pedimos e é o que nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o Deus que nos dá tudo. O Deus que nos dá tudo. Eu fiz a leitura aqui na Bíblia que eu geralmente utilizo, né? E ela tem, pelo menos para esse texto aqui, uma versão um pouquinho mais truncada. Eu gostaria de reler essa passagem que a gente leu, agora na NVI, a nova versão internacional, né? Principalmente por conta do terceiro versículo, que tem aqui uma tradução um pouquinho diferente, que é mais interessante aqui para a gente na nossa abordagem. Mas diz assim o texto, é um texto com uma linguagem mais atualizada, não quer dizer que o conteúdo esteja diferente, tá? Mas diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Amém? Pois bem, meus irmãos, a gente entra aqui numa sequência de mensagens na segunda carta de Pedro, uma carta que a gente costuma chamar de universal ou de geral, né? Justamente por quê? Porque é uma carta que não é especificamente para uma igreja, como acontece geralmente nas cartas de Paulo, com exceção daquelas cartas que ele manda para algumas pessoas, né? A gente chama essas cartas até de pastorais, por isso, que é como se ele estivesse fazendo um trabalho pastoral com alguns irmãos especificamente.
Mas existem algumas cartas que são destinadas a igrejas específicas, né? Como é o caso lá, por exemplo, da carta aos Romanos, é para a igreja que está em Roma. A carta aos Efésios, que é para a igreja que está em Éfeso. Aos Coríntios, né? Ou seja, a igreja que está em Corinto, e assim sucessivamente. Mas quando nós entramos em algumas cartas aqui, como é o caso das cartas de João, das cartas de Pedro, da carta de Judas, né? Da carta de Tiago, nós estamos falando de cartas que são universais, não são para uma única igreja. De alguma maneira, ela acaba tendo relevância para diversas igrejas, né? E a gente tem, comparando a segunda carta de Pedro com a primeira, algumas ligeiras diferenças que têm levado algumas pessoas a perguntarem sobre a autoria dessa carta, se ela realmente foi uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. Se vocês terem ideia, a segunda carta de Pedro, ela até durante um tempo, lá no início da era cristã, ela até teve uma dificuldade, por assim dizer, de entrar na coleção dos livros aqui da Bíblia, né? Bem no começo, né? Por causa do estilo diferente. A gente tem a primeira carta, uma carta mais bem escrita, né? O Novo Testamento aqui, ele praticamente todo foi escrito em grego, tem pequenas porções aqui em aramaico, mas Pedro escreve a primeira carta com uma linguagem mais assim, bem escrita, né? Uma linguagem, uma gramática mais robusta, né? E a segunda carta não, a segunda carta ela é mais fraca num termo de gramática. Então algumas pessoas chegaram a ter essa dúvida, né? Se essa carta realmente era de Pedro ou não. Mas a carta começa dizendo, né? Simão Pedro, servo e apóstolo, né? Ele se apresenta como sendo o apóstolo Pedro, então não é um outro Pedro qualquer. E sobre essa questão digamos assim, diferença de estilo, né, das duas cartas, fica um pouco mais fácil para a gente quando a gente entende que naquela época algumas pessoas usavam de um recurso de pessoas que eram ouvintes, né? A pessoa ditava e alguém copiava, né, ou escrevia, na verdade, né, aquilo que a pessoa estava ditando. Inclusive o próprio apóstolo Paulo lançou mão desse recurso. Tinham pessoas que trabalhavam com isso. Até hoje existe essa profissão, né? Você vai em alguns lugares aí mais pobres do nosso Brasil e ainda existe, né? Ou seja, às vezes a pessoa é analfabeta, às vezes a pessoa não sabe escrever ou tem dificuldade para escrever. Então ela dita, ela vai falando e a pessoa vai escrevendo para ela. Paulo, por exemplo, aos Romanos, ele usa desse recurso. Lá no capítulo 16 ele fala também aí que uma pessoa, né, ajudou ele ali com aquela escrita, um homem chamado Tércio. E a primeira carta de Pedro passa por isso também. Se vocês depois, né, tiverem aí tempo para dar uma olhadinha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, né, ou seja, mais no final da primeira carta, está escrito assim, ó, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Veja, ele está dizendo aqui, ó, por meio de Silvano, eu escrevi brevemente. Silvano aqui é Silas, né, também é uma outra variação, uma outra variante do nome Silas. Então, por meio de Silas, por meio de Silvano, eu escrevia, então, brevemente esse conteúdo. Então, a primeira carta não deve ter sido exatamente Pedro quem escreveu. Deve ter ditado e a pessoa depois foi escrevendo ali para ele, né, enquanto ele ditava o conteúdo, tá? Por isso que a segunda carta, ela tem essa característica de gramática diferente, né? Lembrando que, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13, a gente tem informação de que os fariseus e outras pessoas religiosas naquela época lá diz assim, ó, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras ou iletrados, né, e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, algumas pessoas identificaram que Pedro e João eram o quê? Em Atos capítulo 4, versículo 13, eles eram indoutos, eles eram iletrados, né? Não quer dizer que eles eram analfabetos, tá? Mas quer dizer, no primeiro caso aqui, de alguém iletrado, de alguém que não tinha muito estudo, de alguém que não chegou realmente, como o apóstolo Paulo chega a mencionar, que ele estudou bastante, né? Inclusive aos pés de um rabino muito famoso da época, que era Gamaliel. Agora, aqui não. Pedro já é essa pessoa mais simples de entendimento, de conhecimento, né? É iletrado, indouto, porque não tinha realmente ali um estudo mais avançado, tá? E aí, devido a isso, então, mais provavelmente, o que ele faz? Ele usa esse recurso na primeira carta e na segunda carta, ou ele mudou de manauense, ou outra pessoa escreveu para ele, ou ele próprio escreveu. Pensando aqui, inclusive, né, no nível
da gramática ser um pouquinho mais inferior, né? Mas outras informações importantes para a gente começar a destrinchar aqui esse texto que a gente leu, além dessa questão que a gente comentou aqui do estilo, a gente também encontra uma diferença de conteúdo. A primeira carta de Pedro, ela é uma carta que está mais preocupada, digamos assim, com problemas exteriores. No ano 49 da era cristã, né, os judeus eles vinham levando um monte de problema para o Império Romano, e aí no ano 49 o imperador que governava naquela época, um homem chamado Cláudio, ele expulsou os judeus de Jerusalém, porque eles ficavam levando problemas lá para o Império Romano. Então eles foram expulsos, foram embora, né? E nessa coisa deles irem embora, vocês inclusive vão encontrar o apóstolo Pedro na primeira carta dele, né, escrevendo ali para aqueles irmãos que eram inclusive pessoas que estavam viajando fora, né, que estavam ausentes ali da região de Jerusalém especificamente, né? Eram pessoas peregrinando, e essa linguagem que ele usa inclusive lá no grego é até diáspora, né, ao pé da letra, ou seja, eram pessoas que estavam longe, viajando, né, estavam distantes, e devido a isso, Pedro está lidando ali com um problema de perseguição que a igreja vinha enfrentando. A igreja inclusive estava bem separada. Se você ler o começo aqui da primeira carta, ele vai falar dessa igreja, né, que está agora em várias cidades, por exemplo, tá, da Ásia Menor. Já a segunda carta não, que é essa carta que a gente fez a leitura aqui, essa já é uma carta que tem um outro objetivo, por isso ela tem um conteúdo diferente, né? O objetivo dela aqui é tratar agora de problemas internos que estão acontecendo na igreja. A outra era problemas externos, com a perseguição, por isso a primeira carta deve ter sido escrita, inclusive, mais ou menos ali na década de 50, comecinho da década de 60, que é quando o Império Romano começa a perseguir os crentes também. E a segunda carta agora está lidando com heresias que estão acontecendo dentro da igreja. Falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, né, que estão chegando ali e ensinando coisas erradas. Aliás, no capítulo 2 aqui dessa segunda carta, isso vai ficar mais claro, né? E Pedro já dá para a gente uma dica, aqui nesse texto mesmo que a gente leu hoje, de qual era a seita possível que estava rodeando ali a igreja naquela época. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso. Mas Pedro aqui na segunda carta está preocupado com problemas internos de heresia, com problemas internos de falsos profetas, tá? E aí, devido a isso, a gente entende, né, que essa carta deve ter sido escrita um pouquinho mais adiante, né, já aí em meados da década de 60, quando a perseguição, a igreja começa realmente a ficar mais intensa, a igreja está espalhada e esses falsos profetas vão se aproveitando, né, de certo modo, da vulnerabilidade da igreja que está espalhada, tá? Mas, por exemplo, a gente vai encontrar aqui, além dessas questões que a gente comentou, algumas evidências internas da autoria de Pedro. A primeira evidência interna está logo aqui no comecinho do versículo 1, que a gente leu, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo e tal. E a segunda evidência interna que a gente encontra na própria carta, também está aqui em 2 Pedro, capítulo 3, dessa vez, versículo 1, dizendo assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto a exortação ao vosso ânimo sincero. Ou seja, a segunda carta que ele está escrevendo, a primeira, ele encorajava os irmãos a terem um ânimo, né, para vencer ali as perseguições, e a segunda carta, ele também exorta a igreja a não perder esse ânimo, né? Então, veja que ele não perde aí esse fio da meada, né, por assim dizer. Bem, e aí a gente chega agora realmente no conteúdo dessa carta, pensando um pouco mais agora, né, no texto que a gente fez a leitura. A gente tem aqui inicialmente, como é uma carta, a gente tem uma saudação. E só essa saudação, gente, já daria para fazer uma pregação separada, né? Lógico, não vou fazer isso porque o nosso tempo não vai permitir. Mas só a saudação, versículos 1 e 2, daria para ser uma pregação, para vocês terem ideia. Veja, Pedro começa, né, mostrando quem escreveu. É uma coisa natural, né, de quem manda uma carta, colocar ali o remetente, colocar o nome de quem escreveu a carta. Então ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que é interessante aqui no começo dessa carta? Primeira coisa, Pedro apresenta o seu nome, mas ele também se apresenta com alguns adjetivos. Você viu? Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo.
uma coisa importante aqui que ele usa nessa apresentação. Claro, ele coloca o seu nome, mas mais importante do que ele apresentar o seu cargo, do que ele dizer, aqui é o apóstolo Pedro que está falando, ele primeiro se apresenta para aquela comunidade de fé, ou para aquelas várias comunidades de fé, né, que iriam ter acesso a essa carta, como servo de Jesus Cristo. Veja, antes do cargo, ele se apresenta como servo. Antes de apóstolo, o que ele é na igreja de Jesus? Servo da igreja. A palavra grega que ele usa aqui para se referir como servo é uma das palavras que significam escravo. A palavra doulos, né? Ele está dizendo, eu sou um escravo do Senhor Jesus Cristo, sou um servo dele. E se eu sou um servo da igreja do Senhor, automaticamente eu acabo também sendo servo dos meus irmãos. É uma coisa natural dentro do conceito da palavra servo que era usada nessa época. Eu sou servo do Senhor. Por quê? Porque eu não tenho a minha vontade própria. Eu faço exatamente aquilo que o meu Deus quer que eu faça. Eu faço exatamente aquilo que é a vontade do meu Senhor. Às vezes a minha carne tem determinada vontade. Às vezes o meu instinto tem determinada vontade. Mas eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Deus. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor. Eu sou servo dele. Isso significa dizer que eu preciso respeitar a vontade do meu Deus que está revelada nas Escrituras. Eu chegava aqui hoje para a gente começar o culto, né? Semana passada também aconteceu a mesma coisa. Eu tinha ido tomar banho. E quando eu cheguei lá no meu quarto, a minha esposa tinha colocado já a minha roupa para vir, né? Ela separou a roupa que eu ia vir para a igreja. Eu morri de rir. Aí eu contei para os irmãos, brinquei, tá vendo? A gente em casa não tem mais livre-arbítrio, né? Aí a Thelma lembrou, né, Thelma? Ela perguntou, e hoje? Hoje você escolheu a roupa? Eu falei, hoje também não. 90% foi a minha esposa que escolheu. A única coisa que eu escolhi foi o cinto, que ela não vê. Está aqui para prender a calça, né? Mas, fora isso, camisa, calça, sapato, foi ela que colocou lá na cama e falou, essa roupa que você vai hoje, né? Então é mais ou menos nessa dinâmica que eu estou ilustrando aqui de uma maneira, claro, mais divertida, né? Mas é nessa dinâmica que funciona o reino de Deus. Deus tem vontade estabelecida para cada um de nós. E nós não estamos aqui para ficar brigando com Ele. Não, Senhor, mas a minha vontade é melhor. Gente, nós não sabemos mais do que Deus sabe. Nós não conhecemos mais do que Ele conhece. Nossa vontade, nossa visão, nosso conhecimento, tudo isso é limitado. Mas o dele é ilimitado. Então é melhor a gente se render realmente ao senhorio de Jesus Cristo. Então é interessante como Pedro se apresenta. Ele é servo e apóstolo de Jesus. Se ele é servo de Jesus e ele quer cumprir a vontade de Jesus, ele também é servo da igreja. Ele é servo dos irmãos. Ele não está aqui numa posição de dizer, eu sou o apóstolo fulano de tal, melhor do que vocês, mais importante do que vocês, não. Antes de qualquer cargo, ele é servo. Isso, gente, se aplica para qualquer área da vida. Porque talvez você não tenha um cargo na igreja, mas você tenha um cargo lá fora, na empresa, em algum lugar que você trabalha. Talvez lá fora você tenha algum nome importante, algum cargo importante, alguma função importante. Mas aqui perante o Senhor, o que nós somos? Servos. Servos de Jesus Cristo e servos uns dos outros. Antes de qualquer nomenclatura, de qualquer título, de qualquer cargo, somos servos. Pedro faz a ordem mais do que correta aqui na sua apresentação. E aí, em seguida, ele se apresenta como apóstolo, como aquele que realmente o Senhor designou para cuidar da igreja, para ser uma das pessoas que iriam cuidar da igreja naquele tempo. Outra coisa que Pedro continua falando aqui no decorrer dessa apresentação é que aqueles irmãos, ele agora vai apresentando de certa maneira os destinatários, né? Ele vai apresentando os destinatários, agora ele apresenta a si como remetente e agora ele prossegue para os destinatários, dizendo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Interessante o jeito também que ele se dirige aos destinatários. Primeira coisa que é importante, ele diz que aqueles irmãos receberam uma fé valiosa mediante a justiça de Jesus. E esse é um ponto importante, por quê? Porque eles também receberam uma fé valiosa como é a dele. Então ele também mais uma vez está enfatizando, olha, a nossa fé é igual. A minha fé não é maior do que a sua. De
vez em quando a gente não encontra umas pessoas que acham que são mais espirituais que as outras. Eu sou mais crente que aquele homem, sou mais crente que aquela mulher, sou mais espiritual que tal pessoa. Não, Pedro, em momento algum aqui, mesmo sendo apóstolo do Senhor, mesmo sendo um dos líderes mais importantes da igreja naquele tempo, ele se coloca com superioridade para dizer: a minha fé é superior à sua. Em momento nenhum ele diz: eu sei mais do que você, eu vi Jesus pessoalmente, eu acompanhei o ministério dele, vocês não. Momento nenhum. Ele está dizendo que a fé dele é tão valiosa como a daqueles outros irmãos. Está todo mundo, de certa maneira, em pé de igualdade aqui, na maneira como ele se dirige àquela comunidade de fé. Mas há aqui também, nessa fala de Pedro, algumas outras coisas importantíssimas de serem ressaltadas, gente. Porque ele diz assim, que eles receberam uma fé valiosa. Veja que a ênfase de Pedro está no bem espiritual. A fé aqui tem valor. A fé é valiosa. Não é de repente um bem material que eles possuíam, uma casa que eles pudessem possuir, alguma outra coisa material que eles tivessem. Não, ele está dizendo aqui de coisas que têm valor espiritual. A fé valiosa que tanto ele como aqueles irmãos possuem. E essa fé valiosa, ela foi recebida mediante, o que Pedro diz aqui? Mediante a justiça de Deus. Porque, gente, se fosse para a gente, por nós mesmos, desenvolver uma fé, se fosse para brotar da gente, não ia brotar uma fé boa, não. Se fosse para sair de nós, ia sair uma fé contaminada, maculada, uma fé corrompida, egoísta, egocêntrica, dirigida pelos impulsos carnais. Mas veja, a nossa fé, de acordo aqui com o que Pedro está ensinando, ela veio de onde? Os irmãos receberam essa fé de onde? Receberam do próprio Jesus que nos justificou. Aqueles irmãos receberam essa fé da própria justiça de Cristo. Então dali sim, pode vir alguma coisa boa. Lá atrás alguém perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não só pode como veio Jesus. E não só pode como veio, como ele também trouxe para a gente coisas muito superiores. Dentre elas a própria fé. Jesus nos dá essa fé verdadeira, essa fé genuína. Essa fé, gente, que faz com que a gente, mesmo enfrentando na nossa vida tribulações, dificuldades, situações das mais difíceis possíveis, por meio dessa fé a gente pode olhar para Ele e ter certeza que a gente pode confiar que a qualquer momento Ele vai fazer aí o melhor por nós. Essa é a fé verdadeira, uma fé que não é circunstancial, uma fé que não está presa simplesmente ao momento que a gente está vivendo. Hoje eu tenho dinheiro, estou bem, amanhã eu não tenho dinheiro, não estou. Se for para ser assim, a gente nunca vai ter uma fé genuína. Hoje eu tenho saúde, estou bem, amanhã eu não tenho saúde, então eu não vou servir a Jesus. Não, a fé que Ele nos dá é uma fé superior. Por isso, essa fé é valiosa. Mas veja, ele também apresenta aqui nesse versículo, enquanto ele fala aqui desses destinatários, né? Ele apresenta Jesus, gente, de uma maneira muito peculiar. Ele diz assim, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui de 3 coisas sobre Jesus. Primeira coisa que ele está falando de Jesus aqui, nessa fala em que o nome de Jesus Cristo aparece. Primeira coisa que ele menciona, Jesus como Deus. Ele está dizendo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus, primeira coisa que ele apresenta, Jesus como um ser divino. Muito mais do que um profeta, muito mais do que uma pessoa qualquer, comum. Realmente o próprio Deus, que encarnou, que abriu mão da sua glória e que veio estar conosco aqui nessa vida, gente. Que veio estar conosco aqui e morreu no nosso lugar. É esse Deus Todo-Poderoso, que tem lá no céu e tinha também antes a melhor adoração, o melhor louvor. Lá tem anjos adorando o tempo todo, glorificando o nome dele. Mas é esse Deus que abriu mão da sua glória e veio estar conosco, que ele está falando aqui, ó. E ele apresenta Jesus como Deus. Ele diz também que Jesus é o nosso Salvador. E isso também é muito importante, porque Jesus, ele é aquele que nos salva dos nossos pecados, mas ele também nos salva da ira divina. Então é uma apresentação muito importante do Jesus que está próximo de nós, que muda a nossa sorte, por assim dizer. Porque se dependesse mesmo da nossa sorte, se dependesse da gente tentar fazer alguma coisa,
não ia ser a melhor coisa para ser feita, não. Mas ele interferiu na história da humanidade, ele interferiu na sua história, na minha história, e por isso ele é Salvador. E aí não pense em você, ele apresenta Jesus ainda de uma terceira maneira. Ele diz que Jesus é Deus, ele diz que Jesus é Salvador, e ele diz que Jesus é Cristo. Tem gente que pensa que esse é o sobrenome de Jesus, né? Muita gente trata às vezes aí Jesus Cristo como se fosse um sobrenome, mas não é, gente. Cristo aqui é a palavra ungido. É a tradução grega de Messias no hebraico, tá? Ou seja, ele está dizendo que Jesus é o Messias. Ele está dizendo, Jesus é aquele que a gente tanto esperou. Jesus é aquele que o Pai prometeu. Jesus é aquele que a Escritura profetizava. Jesus é aquele que veio para implantar o reino de Deus. E o reino de Deus já chegou, já começou. Está no meio de nós, está ativo, está acontecendo. Não é uma coisa que ainda vai acontecer no futuro, não, já está acontecendo agora. Quando ele apresenta Jesus como o Cristo, ele está apresentando esse Jesus que é realmente o Redentor da raça humana. Esse que a gente pode confiar. Esse que nunca vai frustrar a gente. Esse que nunca vai dizer para você, vou fazer uma coisa e não vai mudar de ideia no meio do caminho. Ele está falando desse que o Pai enviou para cá, para morrer pelos nossos pecados e implantar o reino de Deus e a sua justiça, para que nós possamos usufruir das dádivas do Eterno. Gente, é tremendo como Pedro se dirige para essa igreja. Mas ele continua ainda nesse texto, né? Desejando para essa igreja, que essa igreja receba aí a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um desejo que ele tem, um desejo que inclusive ele expõe aqui, que seja multiplicado, ou seja, aqueles irmãos já usufruíam disso, né? Eles já tinham um pouco dessa graça e dessa paz. A igreja já experimentava isso, mas ele gostaria que Deus multiplicasse ainda mais, que Deus derramasse cada vez mais dessa graça e dessa paz sobre eles. E só quem experimenta isso sabe como isso é gostoso, né, irmãos? Essa graça de Deus em primeiro lugar. A palavra graça aqui no grego tem um significado amplo, né? Pode significar presente, pode significar um dom, pode significar um favor que a gente não merece. E é nesse sentido que Pedro está dizendo, gente, vocês que já usufruem, já experimentam dessa graça, que Deus aumente ainda essa graça, que Ele transborde ainda mais dessa graça. E a paz de Deus então, irmãos, que coisa linda, né? Paulo chega a dizer numa outra carta, né, que a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Paulo chega a dizer numa outra carta também aos Romanos, né, de que agora que a gente foi justificado, que a gente pode ter paz com Deus, que antes não podia. Antes éramos filhos da ira, inimigos de Deus, mortos nos delitos e pecados, né? Mas o que aconteceu? A graça nos alcançou, fomos justificados. E o que Deus trouxe para a gente como benefício? A paz dele. E a paz dele é o que, gente? A gente conseguir sobreviver tranquilamente, pacificamente, harmoniosamente, em meio aos momentos mais caóticos da vida. Todos nós passamos, né? Todo mundo enfrenta em algum momento alguma situação difícil, todo mundo enfrenta em alguma situação da vida, em algum momento da vida, alguma tribulação. Mas aí é naquele momento que Deus vem trazendo para a gente paz, tranquilidade, sossego. E mesmo no meio da luta, você fala, eu estou na luta, mas Deus está comigo. Pedro está desejando, olha, que Deus aumente ainda mais para vocês isso. Vocês tenham cada vez mais graça, cada vez mais paz. Que vocês cada vez experimentem mais e mais dessa dádiva de Deus. E ele diz aqui, inclusive, fechando, né, essa apresentação, né, ou seja, dele dizendo quem ele é e dizendo quem são os destinatários, ele termina aqui dizendo que tudo isso pode ser experimentado pelo pleno conhecimento de Jesus, que é nosso Deus, e agora também ele acrescenta Senhor. Ou seja, ele já tinha apresentado Jesus como Salvador, como Deus, já tinha apresentado Jesus ali atrás com outras qualidades, né? Mas agora ele acrescenta aqui também a palavra Senhor. Jesus também é nosso Senhor. E Senhor aqui é um título usado para esse reconhecimento de que nós somos escravos dele, nós somos servos dele, e ele é o nosso Deus. É um título muito mais do que honorífico, né, de honra. É um título realmente de alguém que é divino. Tanto para vocês terem ideia, ali no período do Império Romano, houve um tempo
que chamar alguém de Kyrios, né, tinha a ver com a ideia de chamar essa pessoa de divindade, de alguém que era um senhor no seu sentido supremo, né, de divindade. E assim foi se desenvolvendo, inclusive, no Império Romano, o culto ao imperador, para vocês terem ideia, né? Então vejam, ele escolhe muito bem essa palavra aqui para dizer: Jesus é nosso Senhor. Nós rendemos graça e glória a Ele. Pedro continua, depois que ele termina agora essa fase, né, de se apresentar, essa fase de apresentar também quem são os seus destinatários, ele agora vem falando para a igreja das dádivas de Deus, de outras bênçãos de Deus para essa comunidade de fé. A primeira coisa que ele comenta aqui é que Deus, como Jesus é Deus, então ele, como Deus, ele na função de Deus, e também por meio do seu poder, já que ele é Deus, ele tem todo o poder. O que ele faz? Ele dá para a gente tudo o que a gente precisa. Por isso que o tema da mensagem aqui nessa noite, né, foi aí colocado justamente como o Deus que nos dá tudo. Então ele se apresenta, ele continua agora falando para a igreja desse Deus que nos dá tudo. Olha que interessante, visto, versículo 3, né, como o seu divino poder nos deu tudo, mas tudo o quê? Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que a gente precisa, Deus nos dá. Mas pastor, eu estou olhando direitinho aqui, eu não tenho uma casa própria. Mas precisa? Você tem casa, não tem? Você tem um lugar para morar, não tem? Ainda que seja de aluguel, não tem? Então ele tem te dado. Mas pastor, eu não como comida cara, eu não como aquelas comidas chiques aí de restaurante, né? Aquelas comidas francesas. Precisa? Não. Mas não tem faltado comida na tua casa, tem? Pode, às vezes, a gente estar com aquele cardápio reduzido. Eu lembro uma época que o meu pai estava desempregado, a gente não tinha dinheiro para nada em casa, eu era solteiro ainda, não tinha dinheiro para nada, mas o arroz com feijão não faltou. Pão, às vezes, faltou. Café, às vezes, faltou, mas o arroz com feijão não faltou. Deus proveu tudo que a gente precisava naquele tempo lá, e continua provendo. Então, quando a gente olha para essa maneira como Pedro descreve aqui o agir de Deus, gente, ele nos dá tudo que a gente precisa para a vida. Primeira coisa que ele fala, para a vida. Mas não só para a vida, para a piedade também. Ou seja, para a parte espiritual, para a vida, digamos aqui, material, terrena, mas para a vida também espiritual. Por isso ele fala da vida e da piedade. Essas duas coisas, Deus supre as nossas necessidades. Tem faltado presença de Deus na tua vida? O Senhor se recolheu, se escondeu, fugiu de você? Quando você ora, Ele não responde, Ele não fala? Quando você busca, quando você clama, Ele não toca na tua vida? Então Ele tem suprido a tua necessidade. Quando você tem dúvidas, quando você não sabe muito o que fazer, Ele não deixou aqui a Escritura para a gente, para ler, para aprender, para estudar, para se relacionar com Ele? Então Ele nos supre também do ponto de vista espiritual. Ele é o Deus que dá tudo. Mas o Deus que dá tudo que a gente precisa. Às vezes algumas pessoas pegam aquele texto do Sermão do Monte de Jesus, Mateus capítulo 6, né? Em que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí tem gente que fala errado, né? Fala assim: as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não é isso que o texto diz lá não, gente. Depois leia Mateus 6,33. O texto diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Demais coisas, é muita coisa. Todas estas coisas, está no contexto. Volta lá no texto para você ler. Jesus está dizendo que algumas pessoas ficavam preocupadas: o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? O que a gente vai vestir? Aí ele fala: ao invés de você ficar preocupado com isso, busca Deus, busca o reino de Deus, busca a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, serão acrescentadas. Pedro está dizendo aqui: Deus é aquele que dá tudo que a gente precisa. Tudo aquilo que diz respeito à vida. Tudo aquilo que diz respeito à piedade. Agora, o que é interessante? Ele continua dizendo que Deus nos dá isso tudo, e ele repete essa fórmula, agora é muito legal, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Pedro gosta de falar aqui sobre conhecimento nessa segunda carta. Tem duas palavras gregas que ele usa aqui. Eu não sou de ficar falando palavra grega aqui, mas eu vou precisar falar.
A primeira palavra que ele usa é a palavra epignosco. Ela aparece 4 vezes nessa carta pequenininha que a gente está estudando aqui. 4 vezes. Ela aparece no versículo 2, ela aparece aqui no versículo 3, ela aparece no versículo 8 e ela aparece no capítulo 2, versículo 20. E tem uma outra palavrinha que é quase a mesma, né? Eu falei gnosco, né? Seria a ideia de conhecimento. Algumas traduções vão colocar aqui como plena, conhecimento pleno, né? Alguma coisa assim. Você vai entender daqui a pouco o porquê. E a outra palavra é a palavra gnosco. Quase a mesma, né? A primeira só tem um prefixo, né? Epignosco. A outra é gnosco apenas, né? Muda só um trechinho. E a segunda palavra ele usa 3 vezes aqui nessa carta. No versículo 5, no versículo 6 e no capítulo 3, versículo 18. Por que isso é importante, irmãos? Porque isso aqui parece estar sinalizando para a gente qual era a seita que estava rodando aquela igreja ali. Qual era essa seita? Uma seita chamada de gnosticismo. Que seita era essa? Era uma seita que tinha um monte de problema. Para começar, gnosticismo vem dessa palavrinha grega gnosco, conhecimento. Por que ela ganhou esse apelido? Porque essa seita acreditava que havia um conhecimento secreto, um conhecimento oculto, que nem todo mundo sabia. Uma espécie de conhecimento, como a gente chamaria hoje em dia, de esotérico. Você teria que ficar aqui pegando as palavras, transformando ela em números, descobrir assim por meio da numerologia alguma informação, ou ir numa outra fonte que a gente chama de apócrifa, né, que não é inspirada, ou recorrer à magia, por exemplo. Então tinha esse grupo que estava rodando a igreja lá. E Pedro aqui está dizendo que a gente, na verdade, vai conhecer essas coisas, vai receber também essas coisas, como? Por meio do pleno conhecimento, do verdadeiro conhecimento de Deus. Aí por isso que ele faz o jogo de palavras. Ele fala do gnosco, que é o conhecimento geral. Conhecimento geral. Por exemplo, alguém aqui sabe expressões aritméticas da matemática? Sabe fazer conta de mais, conta de menos, conta de vezes, conta de dividir? A gente sabe, a gente aprendeu isso lá no ensino básico, né, fundamental, alguma coisa assim. Tem uma noção. A gente sabe. Mas a pergunta agora que não quer calar: isso faz de você, e isso faz de mim um matemático? Não. Aí entra outra palavra, epignosco, que tem um prefixo. Epi no grego tem a ver com a ideia de uma coisa acima, superior, sobre, né? Por exemplo, a gente não fala de humano e sobre-humano. A gente não fala de natural e sobrenatural. É como se fosse nesse sentido. Epi tem essa ideia de um conhecimento maior, supremo, superior. Conhecimento mais específico. Não é superior no sentido de eu sei mais que você, mas no sentido de ser um conhecimento mais específico. Maior do que aquele outro que é genérico. Então, nesse caso, o que ele está dizendo? Que nós não vamos adquirir essas dádivas de Deus por um conhecimento genérico de Jesus, não, mas pelo conhecimento específico de quem é o Senhor. E, gente, isso é muito simples de entender. Mateus capítulo 16. Jesus estava com os seus discípulos. Ele pergunta assim para eles, presta atenção. Ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? Ele estava perguntando do povo, né? Quem eles dizem que eu sou? O que o povo dizia? Uns dizem que o Senhor é Isaías. Mas, gente, cá entre nós, Isaías já não tinha morrido? Já. Como é que podia ser Isaías se Isaías já tinha morrido? Outros diziam: ele é Jeremias. Mas Jeremias também já não tinha morrido. Outros diziam: ele é João Batista. João Batista tinha morrido recentemente. Também não podia ser. Hoje em dia, se você sair pelas ruas perguntando: você sabe quem é Jesus? As pessoas vão te dizer. Ainda mais nesse mundo nosso aqui, né? Do lado ocidental aqui do planeta, muita gente tem uma ideia de Jesus. Elas têm uma noção de quem é Jesus. Mas o epignosco não. Epignosco aqui é uma palavra que tem a ver agora com conhecimento mais específico. Não é só o conhecimento teórico de quem é Jesus. Você pode ler a Bíblia aqui e conhecer teoricamente quem é Jesus. Mas o jeito que Pedro está falando é de um conhecimento tão mais específico que ultrapassa a teoria. Ele vem na prática. É um conhecimento ligado com a experiência, gente. É um conhecimento ligado com o fato da gente caminhar com Ele, andar com Ele, você experimentar a presença de Jesus.
Você tem conhecido esse Jesus pessoalmente? Ele tem tocado na tua vida? Tem falado contigo? Tem tocado no teu coração? Quando você ora, Ele responde? Ele queima o teu coração? É isso que Pedro está dizendo. Desse Jesus que a gente tem condição de conhecer pela graça dEle de maneira mais profunda. Além das teorias, além das ideias. E realmente num sentido mais prático. Agora é interessante, Pedro começa a carta falando disso, ele usa 2 vezes já de cara aqui, né? Desse conhecimento pleno, desse conhecimento verdadeiro. Porque o conhecimento dos gnósticos não era verdadeiro. Mas esse aqui é o conhecimento verdadeiro que ele está dizendo. Busque o Senhor pelo conhecimento verdadeiro. E Ele vai se revelar para você, e Ele vai distribuir dons para você, vai distribuir virtudes para você. Mas busque Ele por esse conhecimento verdadeiro. E Pedro vai terminar a carta falando disso de novo, gente. Sabe aquele versículo que a gente recita ele várias vezes, que a gente deve crescer na graça, e em mais o quê? No pleno conhecimento de Jesus Cristo. É a mesma palavra que ele usa lá no final. Pedro começa dizendo na sua carta da importância desse conhecimento verdadeiro e termina falando desse conhecimento verdadeiro. Esse é um tema que está aqui central nessa carta. Pedro continua ainda orientando essa comunidade de fé, esses irmãos, dizendo então agora que o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a glória e para a virtude. Isso aqui é muito interessante. Ele diz aqui no versículo de número 3, no finalzinho, né? Pelo conhecimento, ou seja, aquele pleno conhecimento, né? Daquele que nos chamou. Para que Jesus nos chamou? Diz aqui Pedro que Ele nos chamou para a glória e para a virtude. E o versículo 4, ele comenta de maneira paralela, né, o que é essa glória e o que é essa virtude. Olha o versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes, ou se tornem participantes da eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Perdão, aqui eu pulei lá para outra carta aqui, ó. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Então veja, quando ele fala aqui de glória, ele está falando dessa dádiva de nós experimentarmos um pouco da natureza divina. Quando ele fala na sequência da virtude, ele está falando de uma bênção tal que nos santifica, que nos leva a conseguir escapar, vencer a corrupção dessa concupiscência que tem no mundo. É muito interessante o jeito que Pedro usa a linguagem aqui para poder falar sobre isso. Veja que interessante. Deus nos chama para que a gente experimente a glória. Que glória? Para que a gente se torne participante da sua natureza. Lá no mundo grego, havia filósofos que falavam, né? Se você quiser sair das contaminações do mundo, sair das coisas ruins do mundo, você precisa tentar se tornar como uma divindade, experimentar a natureza da divindade. Então os filósofos diziam o quê? Que você precisava fazer isso com esforço próprio. Se você não fizesse, não ia conseguir. Pedro agora, por outro lado, está dizendo que isso só pode acontecer conosco se o próprio Deus comunicar a santidade dele com a gente. Se o próprio Deus tocar na nossa vida com a graça dele. Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? Teve algum momento que você dobrou o teu joelho? Ou de repente estava sentado? Ou estava em pé? Porque a posição para Deus também não é o que vai importar. Mas já teve algum momento que você experimentou essa graça de Deus te invadindo, te tocando? A primeira vez que você experimentou isso, sabe quando foi? Foi quando você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo. O que há de natureza em nós é uma natureza corrupta, caída, adâmica. Uma natureza de pecado. Mas houve um dia que Jesus mudou a tua vida, mudou a minha vida. E Ele Ele nos outorgou um presente tão grande, gente, que é a presença do Espírito Santo habitando em nós. E aí uma pergunta para você: o Espírito Santo tem natureza humana ou tem natureza divina? Ele tem natureza divina. E devido a isso nós já estamos experimentando um pouco disso que Pedro está dizendo, dessa natureza divina em nós. Nós não vamos nos tornar deuses, não é esse o ponto. Mas essa presença de Deus habitando em nós modifica a nossa forma de ver o mundo. Modifica a nossa forma de pensar. Modifica a nossa forma de falar.
modifica a nossa forma de agir, de tocar, de fazer, muda tudo. Então é uma dádiva muito grande que Pedro está dizendo aqui com relação a isso que Deus comunica com a gente. A primeira vez que você experimentou isso, então, foi lá no novo nascimento, mas parou lá? Não. Naqueles momentos que você ora, naqueles momentos que Deus te visita, que Deus toca na tua vida, mais uma vez, você está recebendo essa comunicação da graça de Deus, da presença de Deus aí em você. E cá entre nós, é uma coisa gostosa demais, não é, gente? É uma bênção tremenda. Quantas vezes eu tive esse privilégio, e você também, com certeza tem, mas quantas vezes lá, os momentos mais marcantes que eu me lembro, né, quando eu era solteiro, morava na casa da minha mãe, do meu pai ainda, né, era solteiro, ia para o meu quarto, fechava a porta, ficava ali com o som bem alto, deixava o louvor tocar, e ficava lá orando, ficava adorando. Não tinha muito o que ficar pedindo, só o fato de estar ali na presença dele, só o fato de estar ali diante do altar de Deus, sendo ministrado pela presença do Espírito, sendo tocado pelo poder de Deus, já era uma dádiva tremenda. Mas isso não ficou lá no passado, não. Ainda hoje, Deus continua comunicando conosco essa graça, essa natureza divina, pela santificação interior aqui, pela habitação do Espírito em nós, mas pelas nossas experiências com Ele, gente. Eu vou para São Paulo toda semana, eu aproveito. Eu aproveito demais, eu coloco o som bem alto lá dentro do carro, não tem ninguém para ficar dizendo abaixa o som. Eu ponho o som bem alto e vou me deliciando na presença do Senhor, gente. Que coisa gostosa que é poder sentir a presença de Deus. Não precisa ser só no meu carro, não, aqui na igreja, a gente está aqui junto, a gente se reúne, a gente coloca no coração, vamos nos reunir, vamos buscar o Senhor, e a gente está aqui junto celebrando ao Senhor. E quando a gente abre o coração, quando a gente rasga o coração, quando a gente busca a presença de Deus, Ele nos visita. E a gente experimenta um pouco dessa natureza de Deus tocando em nós. É diferente da gente sentir, por exemplo, alguma coisa que é dessa terra. É uma coisa que parece que, sei lá, o tempo é diferente. Até a contagem do tempo parece diferente, né? Você dobra o joelho e quando o Senhor te visita ali, você está em oração, 1 hora passa assim voando. Você olha e fala, nossa, já passou 1 hora. São experiências que Deus comunica com a gente, essa glória. Mas veja, o que mais que ele disse? Que Deus nos chamou para a glória e para a virtude. Porque essa glória de Deus em nós, essa glória de Deus comunicada conosco, por meio dessa natureza divina, por meio dessa habitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo dentro de você e dentro de mim, ela promove em nós mudança de vida, gente, é como eu falei. Não tem como você dizer, eu ando com Deus, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus, e os meus gestos, e as minhas atitudes, e os meus pensamentos, e as minhas palavras, dizem o contrário. Por isso que Pedro está dizendo que também há virtude. Ao mesmo tempo que Deus comunica conosco essa sua glória, Ele comunica santificação, comunica santidade, comunica mudança. E é por isso que Ele fala aqui que a gente consegue, pela graça, não é sozinho, mas pela graça, a gente consegue fugir, escapar das corrupções, da concupiscência aqui desse mundo. Muito legal o jeito que ele termina aqui essa parte, porque depois, lá no capítulo 2, ele vai voltar nisso aqui outra vez, com relação aos falsos profetas. A linguagem que Pedro está usando aqui, de escapar de um lugar, poderíamos dizer que é uma prisão de segurança máxima. Não sei se alguém já viu aquele filme do Sylvester Stallone e do Arnold Schwarzenegger, um filme deles. Agora até esqueci o nome. Rota de Fuga, muito bem, obrigado. É como se nós estivéssemos numa prisão dessa, de segurança máxima, inescapável, impossível fugir dali. E o que é isso que ele está dizendo aqui? É a nossa natureza caída, gente. É a nossa natureza corrupta, pecado, a queda de Adão, pecado original. Pode se esforçar o máximo que você quiser, nós sozinhos a gente não consegue sair disso. Mas o que Pedro está dizendo? Pela natureza divina que é comunicada a nós, pela graça de Deus que é comunicada a nós, pela bênção de Deus que é comunicada a nós, pela santificação ou a santidade de Deus que é comunicada a nós, a gente consegue escapar
da pecaminosidade. A gente deixa de ser escravo do pecado. E pela graça a gente começa a conseguir dizer não para as coisas que são pecaminosas. Aí a gente consegue escapar desse lugar. Um lugar de podridão. Ele usa aqui uma linguagem pesada para dizer isso aqui. Ele fala aqui de um lugar que ele chama de corrupção, de concupiscência que tem no mundo. É um lugar imundo, um lugar sujo. Sujo. Você teria coragem de chegar num lugar com muita fome, você está morrendo de fome para almoçar. Aí de repente você vê aquele lugar todo sujo. Pessoas passaram por ali, desculpe a minha expressão, mas daqui a algumas semanas você vai entender o porquê dessa expressão. Mas imagina você andando num lugar e de repente você entra num quarto, ou numa cozinha, num ambiente, que pessoas defecaram no chão, assim, tá cheio de excremento no chão. Aí você abre uma janelinha assim para poder pegar uma panela, alguma coisa, você vai olhar, a panela está toda suja por dentro, embolorada. A comida está ali em cima do fogão. Aí você vai abrir a torneira para pelo menos lavar a panela, mas na hora que você vai abrir a torneira não sai água. Você fala, e agora? Você jogaria essa comida lá dentro daquela panela, lá dentro daquele prato, daquele recipiente que está todo sujo, daquele lugar que está todo imundo, cheio de mosca voando para lá e para cá? Você teria coragem de comer ali? A linguagem que Pedro usa é uma linguagem pesada. A gente lendo aqui, às vezes, o texto em português, a gente não percebe essa sutileza. Mas ele está falando disso, que Deus fez a gente escapar desse lugar, gente. Era para a gente estar lá ainda. Era para estarmos lá ainda. Pegando um paralelo aqui com a linguagem de Paulo, Paulo dizia que a gente estava morto nos delitos e pecados. Estávamos lá, mas Deus nos tirou de lá, gente. Comunicou conosco a sua santidade, nos regenerou, nos fez nova criação. E agora, por meio dessa graça abundante, Ele compartilha conosco as suas virtudes, para que a gente não mais ande nesse padrão antigo, mas para que a gente ande no padrão das virtudes do Senhor. Aí você começa a entender por que Ele vai dizer aqui na sequência: você tem fé? Você tem fé? Você nasceu de novo? Você experimentou o novo nascimento? Sua experiência foi muito boa? Maravilha, isso é muito bom. Mas acrescente à sua fé a virtude, acrescente à sua virtude a ciência, acrescente à sua ciência a temperança, acrescente à sua temperança a paciência, acrescente à sua paciência a piedade, acrescente à sua piedade a fraternidade e acrescente à sua fraternidade o amor. Porque Ele já nos deu condição de viver assim. Como é que é o tema da mensagem nessa noite? O Deus que nos dá tudo. Nos dá todas as coisas. Tudo que diz respeito à vida, tudo que diz respeito à piedade. Ele já te deu. E você pode sair daqui hoje usufruindo disso. Essa dádiva de Deus. Confiando nele, pedindo a Ele para continuar te dando mais e mais. Eu encerro a minha mensagem desejando, como Pedro desejou para aquela comunidade, desejando para todos nós, que Ele acrescente para nós graça e paz. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar aqui encerrando.